Atendendo a pedidos, ele está de volta. Você que estava com saudade, não precisa sentir mais, porque hoje nós temos um vídeo de história desenhada. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar a Idade Média. Nas aulas anteriores, nós havíamos visto que no século V, Roma, a capital do Império Romano do Ocidente, foi invadida pelos bárbaros. A queda de Roma marca o início da Idade Média e, consequentemente, o fim da Idade Antiga. A Idade Média é um período da história da humanidade que se estende do século V, queda do Império Romano do Ocidente, ao século XV. Por que exatamente século XV? Porque século XV, Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, ou também chamado Império Bizantino, também foi invadida por grupos bárbaros. Mas a história de Constantinopla e do Império Bizantino a gente vai deixar para mais tarde. Por enquanto, a gente vai se concentrar em Roma. Em primeiro lugar, cabe lembrar que o Império Romano do Ocidente, ele foi invadido por grupos chamados pelos romanos de bárbaros. Mas, na verdade, os bárbaros eram muitos povos diferentes. É que Roma achava que todo mundo que não era romano era bárbaro ou inferior. Esses bárbaros formaram vários reinos na Europa, os chamados reinos bárbaros. Grupos diferentes, reinos diferentes. E esses reinos vão dar origem aos atuais países europeus. Mas, Carol, me diz uma coisa. Como é que tudo isso começou? Tem que ter um início, né? Dessas invasões. Pois é, Roma já estava habituada a lidar com esses grupos bárbaros nas suas fronteiras. Até o século IV, esses grupos não deram muito problema para Roma. Era um conflitozinho aqui, um acordo ali, uma recusa de pagar impostos, aí Roma mandava o exército. O grande problema é que no século IV começou a vir para o Ocidente um grupo bárbaro que até então os romanos não conheciam. Esse grupo, ele se deslocava lá da Ásia, das estepes asiáticas. Eram chamados hunos. Os hunos saíram da Ásia, provavelmente fugindo de um rigoroso inverno, e foram para o Ocidente, liderados por um rei chamado Átila. Os hunos eles eram muito temidos. Eles eram conhecidos como flagelo dos deuses, ou seja, castigo dos deuses. E Átila era conhecido exatamente por ser extremamente cruel com seus inimigos. Os hunos eles formaram uma espécie de efeito bola de boliche, invadindo o território de outros grupos bárbaros que, entre enfrentar os hunos e invadir Roma, preferiam invadir Roma. Então, isso gerou uma grande onda de invasões de alamanos, visigodos, vândalos, ostrogodos, saxões. Com relação aos hunos, eles formaram até um grande império, que se estendeu até o rio Reno, próximo à França. Mas Átila não chegou a dominar Roma, ele não chegou a invadir a Itália. E sabe por quê? Você não vai nem acreditar. Porque o Papa da época, Leão I, encontrou-se com Átila, teve uma reunião com ele e conseguiu convencer Átila a não invadir Roma. Pois é. Átila então recua, ele, após a sua morte, vai ter problemas em manter a unidade do império, porque os seus descendentes começam a brigar, acaba o grande Império Huno se desfazendo e os hunos que restavam foram para uma região chamada hoje de Hungria. Os demais grupos tomaram áreas maiores do Império Romano e formaram vários reinos. Entre esses reinos, a gente vai se concentrar no reino formado por um grupo específico, os francos. Estão ligando o nome à pessoa, né? São os caras que mais tarde vão formar a França. Mas por que os francos especificamente, Carol? Porque os francos foram responsáveis por estruturar a organização da Europa medieval, numa organização chamada de feudalismo, que a gente vai estudar um pouco mais a fundo mais tarde. Então,
Esses francos, eles organizaram a forma de pensar, a cultura, a política e também a economia europeia depois da... O primeiro rei franco que a gente vai estudar é um cara que estabeleceu a conexão entre os francos e a Igreja Católica. Ele chamava-se Clovis e a sua dinastia, ou seja, a sua família no poder, era a dinastia merovingia. Clovis foi muito importante porque ele se tornou o primeiro rei bárbaro a se converter oficialmente ao catolicismo e, como consequência, o seu povo também se converteu. Essa ligação era importante porque Clovis garantia a proteção à igreja, que continuou existindo mesmo depois da queda de Roma, e a igreja prestava a Clovis serviços de organização política, educação, leitura. Outro rei importante do Império dos Francos foi esse cara que vocês estão vendo na imagem, que também tem uma conexão forte com a igreja. Ele chama-se Carlos Magno e ele pertence a uma outra família, a família carolíngia. Carlos Magno, ele chegou a ser coroado pelo Papa como imperador do Sacro Império Romano. Carlos Magno tinha a pretensão de reconquistar todos os territórios da Europa que fizeram parte do antigo Império Romano do Ocidente. E por isso ele teve muito apoio da Igreja. Afinal de contas, se ele conseguisse efetuar essa conquista, toda a Europa seria convertida ao catolicismo. E Carlos Magno bem que tentou, viu? E quase conseguiu. Ele correspondeu às suas conquistas à atual Itália, Alemanha, França. Pouco do território do Ocidente não foi conquistado por ele. Então ele foi um imperador bem destacado do ponto de vista militar. Mas ele também se destacou do ponto de vista cultural. Durante o seu reinado, ele promoveu o desenvolvimento das ciências, das artes e da educação. Ele mandou construir várias igrejas e escolas no movimento conhecido como Renascimento Carolíngio. O engraçado é que o próprio Carlos Magno, ele não era alfabetizado. Pois é, ele não teve acesso à educação. Mas ele sabia que o investimento na área educacional era o segredo para a permanência do seu império. Ele precisava de pessoas ilustradas, formadas, exatamente para poder crescer economicamente e também na administração. Por isso, surgiram escolas em mosteiros, palácios e igrejas. O grande problema é que nem tudo que é bom dura para sempre. Os herdeiros de Carlos Magno, os seus 3 netos, Carlos, Lotário e Luís, entraram em conflito após a morte do pai. Os 3 herdeiros começaram briga, uma luta para quem ficava com o império. Acabou que no final, nenhum dos 3 conseguiu derrotar definitivamente os seus irmãos. E através de um tratado, o Tratado de Verdun, eles dividiram o antigo império de Carlos Magno. O problema é que no século IX, quando esse tratado foi assinado, não era uma boa época para se ter divisões, porque a Europa estava vivendo uma nova invasão de um outro grupo bárbaro. Esses bárbaros vieram pelo mar. Eles eram conhecidos como grandes guerreiros e saqueadores vindos do mar. Já tinham, inclusive, feito um cerco à cidade de Paris, na França. Vocês podem não conhecer os normandos, que eram como eram chamados esses bárbaros que vinham da Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Mas, com certeza, vocês conhecem o nome pelo qual eles foram apelidados. Eles eram os vikings. Pois é. Só que essa história sobre os vikings a gente vai deixar para uma aula mais tarde. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau. A gente se vê numa próxima História Desenhada.